O formato básico da folha para desenho técnico possui área igual a 1 metro quadrado, medindo 1.189 milímetros no comprimento e 841 milímetros na altura. Este é o formato A0, do qual se derivam os formatos A1, A2, A3 e A4, tendo cada um sua área reduzida pela metade em relação ao anterior. O tamanho de folha selecionado para a execução do desenho sempre deverá ser o menor possível, estando de acordo com as necessidades de representação da peça. Com a crescente utilização de softwares de CAD 3D, torna-se essencial o conhecimento das normas técnicas para padronização das folhas de detalhamento. Geralmente, esses softwares já trazem as configurações iniciais de margens, legendas, listas de peças e demais elementos que compõem uma folha de detalhamento de projetos mecânicos. Contudo, podem ser necessários alguns ajustes para adequar as configurações à norma ABNT. Então, vamos começar pelas configurações das margens das folhas. Observe a tabela contendo as medidas. Começaremos pelas folhas A0 e A1, que possuem um afastamento de 25 milímetros da borda esquerda. Na borda direita, por sua vez, o afastamento deve ser de 10 milímetros. A margem esquerda é maior, pois serve para ser perfurada e utilizada no arquivamento. A linha de traçado da margem para o formato A0 deve ter largura de 1,4 milímetros e, para o formato A1, largura de 1 milímetro. Nos demais formatos, o afastamento da margem direita é diminuído para 7 milímetros, sendo que a largura das linhas deve ser de 0,7 milímetros para o formato A2 e 0,5 milímetros para os formatos A3 e A4. O afastamento da margem esquerda, por sua vez, é mantido em 25 milímetros para todos os formatos. As margens superior e inferior não são especificadas pela norma, sendo assim, podem ser igualadas à largura da margem direita. Em todos os formatos devem ser executadas 4 marcas de centros, conforme indicado. Além dessas marcas obrigatórias, as margens das folhas podem conter mais 3 elementos que são facultativos, sendo eles: escala métrica de referência, sistema de referência por malhas e marcas de corte. A escala métrica não possui números e deve ter no mínimo 100 milímetros de comprimento divididos em intervalos de 10 milímetros. Ela deve ser posicionada na parte inferior, disposta simetricamente à marca de centro, tendo largura máxima de 5 milímetros e executada com traço de 0,5 milímetros de espessura. Para facilitar a localização de detalhes nos desenhos, pode ser inserido também o sistema de referência por malhas, que deve ser executado conforme a indicação, sendo a disposição de vários retângulos com traçado de 0,5 milímetros e largura de 5. O número de divisões deve ser estipulado de acordo com o nível de detalhes do desenho e deve ser par. No entanto, seu comprimento deve estar compreendido entre 25 e 75 milímetros. Nas margens laterais, os retângulos são designados com letras maiúsculas, já nas margens superior e inferior com números, sendo iniciados da esquerda para a direita. A legenda é uma área retangular, obrigatoriamente localizada no canto inferior direito do quadro de desenho. Esta área retangular deve ser subdividida em alguns campos que conterão informações relativas ao desenho. Os campos obrigatórios, segundo a norma ABNT, são os seguintes: A. Designação da firma, que pode ser também o logotipo da empresa. B. Projetista, desenhista ou outro responsável pelo conteúdo do desenho. C. Local, data e assinatura. D. Nome do projeto.
E. Conteúdo do desenho que pode ser indicado, por exemplo, através do campo observação. F. Escala. G. Número do desenho. H. Designação da revisão que pode ser composta pelos campos nome do revisor, assinatura, data e número da revisão. I. Indicação do método de projeção. E, por último, J, onde inserimos a unidade de medida. O número do desenho e da revisão devem ser colocados juntos e no canto inferior direito. A legenda pode conter também outras informações que o projetista julgar necessárias. O comprimento da legenda é definido em 178 mm nos formatos A4, A3 e A2 e 175 mm nos formatos A1 e A0. Já a altura é estabelecida de acordo com a necessidade, em função da quantidade de itens que serão inclusos.